Olá, Doramers, tudo bom? Estamos de volta e hoje tem vídeo especial comentando o capítulo final do dorama Uma Boa Mãe Ruim, The Good Bad Mother, que tá completinho na Netflix. Chegou pra gente dublado e foi uma das gratas surpresas de dorama do ano. Vocês assistiram? Se não, hoje eu vou dar detalhes sobre essa história e também vou explicar o final, pelo menos na percepção aqui do canal. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. Pois é, Doramers, essa história foi maravilhosa, incrível e pra mim vai ser um dos doramas do ano difícil de ser igualado, não só esse ano, mas aqui pra frente. Vamos combinar? A atuação de milhões, principalmente do Lee Do-yoon e da Han Miran, em cada uma das desenvolturas do personagem. Bom, se a gente voltar um pouquinho no começo da história para poder entender por que ela se tornou uma boa mãe, mas ainda assim foi uma boa mãe ruim, temos a resposta dentro do capítulo de cada um dos episódios do dorama. Primeiro, a gente entende que a Yeong-soo foi uma jovem que sofreu alguns traumas na vida. Ela tinha medo de se tornar uma pessoa solitária. O dorama resgata pra gente a ideia de que ela foi uma jovem que sofreu a perda da família, do pai, da mãe, do irmão, justamente quando ela era muito pequena. E ela pensava que por conta dela aquilo tinha acontecido. De certa forma ela se responsabilizou, mas se tornou uma criança triste. Porém, a expectativa dela, o mundo realmente começou a mudar quando ela conheceu o jovem, que seria o pai do Kang-ho, e sim, eles se casaram e agora os dois poderiam desenvolver a sua própria família. Inclusive, eles estavam esperando o Kang-ho, e isso foi lá em 88, pessoal. O dorama traz toda essa história pra gente. Bom, acontece que essa família estava em risco por conta aí de um advogado um tanto quanto complicado que estava coliado aí com um perigosão bandidão ali daquela época, que sim, acabou envolvido em casos perigosíssimos, principalmente foi responsável por ter tirado a vida do pai do Kang-ho. Infelizmente isso aconteceu e esse trauma trouxe de volta toda aquela expectativa que a Yeong-soo tinha em se tornar uma pessoa solitária sozinha. E a partir daquele momento, ela depositou a esperança da mudança da própria vida dela no Kang-ho, no menino que ainda ia nascer. Olha só, ela utilizou o filho como um ponto de transformação. Pelo menos na cabeça dela, o filho, o Kang-ho, não poderia ter o mesmo fim ou não poderia ser uma pessoa como ela. Ele deveria ser alguém diferente, de poder, de status, para não ser manipulado ou simplesmente para não perder a vida, para não ser aí flagelado por uma outra pessoa que tem uma condição, tem mais poder propriamente dizendo do que eles ou do que ela nesse caso, né, Doramas? Bom, infelizmente a gente vê a transformação da personalidade da nossa protagonista. A Yeong-soo, que era uma jovem ali, pelo menos na época do casamento, feliz, uma jovem que gostava de viver, se transformou em uma mulher fria, amarga e complexa, ainda mais complexa, e a gente começa a ver essas camadas do personagem que vão se construindo no decorrer dos episódios. Ela mirou nessa questão de se tornar uma pessoa mais complicada, calculista, para se proteger. Então, ela transformou a sua personalidade com toques narcisistas em ser uma mãe que cuidava do filho e atribuiu uma única responsabilidade para ele, desde o momento em que ele começou a se entender por gente. Lembrando que na primeira infância a gente não tem muitas informações de como ela tratava o Kang-ho, se ele recebeu de fato algum tipo de carinho, afeto, amor ou somente os cuidados necessários. Mas a partir do momento que o Kang-ho ele começa a ter um discernimento, um conhecimento de mundo, ele vive apenas para sua única missão, se tornar uma pessoa importante, de destaque, de poder, de conhecimento. E na cabeça da Yeong-soo, ele deveria ser um promotor justamente para alcançar esses objetivos. E viver somente para essa questão acabou transformando um jovem em uma pessoa retraída, em uma pessoa que somente vivia para estudar e estudava para viver ou para sobreviver naquele caso. E se a gente entender que falar sobre relações familiares, falar sobre família é um tema muito complicado, traz pra gente uma complexidade enorme, é delicado, o dorama não tem medo de discutir esse assunto e quer quebrar pra gente esse estereótipo que pais entregam apenas amor. Na verdade, a gente sabe que a pessoa ela só pode entregar aquilo que ela recebeu ou aquilo que ela tem. E naquele momento, a Yeong-soo, ela não tinha felicidade, ela não tinha amor nem por ela mesma para poder entregar por filho. Então, o que ela entregou, semeou no coração do filho desde o início,
foi a vontade de transformá-lo em uma pessoa de destaque, e ela fomentou uma vingança no coração do próprio Kang-ho. A gente sabe que, com o decorrer dos episódios, mostra que ele se tornou um jovem fechado, ele não curtia ter outros tipos de desenvolvimentos além do estudo, justamente porque ele foi podado durante toda a infância. A gente percebe que ele tinha outros talentos, mas nenhum deles foi desenvolvido até o final, justamente por causa dos freios, dos limites e das bordas que a própria mãe colocou na vida do jovem. Se a gente levar em consideração, trazer pra gente um olhar mais abrasileirado, principalmente voltado para as leis, a mãe dele flertava o tempo todo em ser uma pessoa criminosa, porque ela podou o direito dele de ir e vir, ele não poderia ir para qualquer lugar, principalmente, ela pode ser considerada até uma criminosa por não alimentar o filho corretamente. O dorama mostra pra gente que, em determinados momentos, ela cortava a alimentação do filho porque, na cabeça dela, se o filho comesse demais, ele poderia ficar com sono e não teria ele capacidade de estudar. Ele não poderia ter o foco em descansar, em se divertir, somente estudar e estudar. Se fosse possível estudar enquanto estivesse dormindo, eu acredito que até isso ela faria. Pelo menos é essa ideia que o dorama traz pra gente. É claro que o jovem cresceu cheio de traumas, conflitos, mas apesar de tudo isso, ele aprendeu a ser uma pessoa honrada. Pelo menos o dorama traz essa visão pra gente aí mais no decorrer dos capítulos. Mas antes disso, mostra que o Kang-ho teve essa personalidade fria desenvolvida de uma forma bem conturbada e complicada. Se a gente entender que ele estava colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu com a mãe, ela que colocou essa capa, essa personalidade de ser uma pessoa mais rígida, mais fria, para se proteger e também para proteger o próprio filho, o Kang-ho, quando ele consegue se tornar um promotor, ele faz a mesma coisa. Ele se veste dessa capa, dessa capacidade de ser uma pessoa fria, isola a mãe da própria vida justamente para poder protegê-la. Mas protegê-la de quê? Dessa vingança que estava semeada no coração dele. Ele foi atrás dessas duas pessoas que foram responsáveis por ter acabado com a vida do próprio pai dele, que ele nem chegou a acontecer, e criou uma vingança de milhões, um plano bem arquitetado. Inclusive, no decorrer dos episódios, ele deixou pistas espalhadas por todos os lugares da casa, do dorama mesmo, porque se o plano dele falhasse, ele teria uma saída B, uma saída C, e no final das contas, ele conseguiria vingar aí o seu falecido pai. Porém, o mais importante de observar é que o Kang-ho, ele sofreu sim, como ele já imaginou que poderia acontecer, mas foi muito além. Ele acabou se tornando uma criança, pelo menos mentalmente falando. Ele estava incapacitado por causa de um acidente que foi planejado para poder tirar a vida dele. Nesse caso, quem ficou responsável por cuidar do jovem, que estava ali praticamente como descartado, que foi usado como ferramenta por essas mesmas pessoas que acabaram tirando a vida do pai dele, quem cuidou foi a Young-soo, a mãe dele. E olha só, esse plot do dorama, ele é muito incrível. Porque a Young-soo, ela teve a oportunidade de pegar o filho ali aproximadamente na mesma faixa etária, onde ele sofreu tantos maus tratos, e entregar uma criação diferente. Porém, ela não fez isso. Ela partiu do ponto que ela já conhecia que era algo seguro na cabeça dela, fazer com que o filho obedecesse apenas às vontades dela, que não deveriam ser levadas em discussão em momento nenhum. E ela sim preferiu optar por ser uma mãe ruim. E eu falo mãe ruim não comparado ao primeiro momento, que ela podou a alimentação, a liberdade do filho e até mesmo outros pontos importantes. Dessa vez, ela tratava o filho como uma marionete, pessoal. Quantas vezes ela não descontou literalmente a raiva no filho por ele se portar como uma criança, por ele ter essa mentalidade de criança? Ela queria que o filho crescesse, se desenvolvesse ou pelo menos voltasse a ser um adulto normal, comum, sem debilidades. Mas para isso, ela deveria lançar tempo, ela deveria lançar cuidado e amor. E lembrando, nós só podemos entregar aquilo que a gente tem. E tudo que a Young-soo tinha naquele momento era revolta, era raiva e era amargura. A todo momento era isso que ela acabava fazendo com o Kang-ho. E quantas vezes no meio dos episódios os olhos não encheram de água por causa dessa situação complicada. Se a gente parar para poder pensar que a Young-soo teve a oportunidade pela segunda vez na mesma vida de cuidar do filho da maneira correta e não fez, foi somente porque ela não quis.
Claro que a gente fica naquela esperança dela mudar, dela sobreviver até o final do dorama, mas a gente tem que entender que foi uma opção, foi uma escolha dela, e a gente não pode simplesmente pensar que ela fez aquilo porque ela não tinha outra opção. Opção ela tinha, mas a escolha dela foi outra bem diferente, foi vinda da vontade dela mesma. Se a gente parar para poder pensar também no desenvolvimento do personagem Kang-ho, feito brilhantemente pelo Lee Do-yoon, a gente consegue ver ele mesmo como uma criança, principalmente na fase que ele está de cadeira de rodas. A gente consegue ver ele novamente com o desenvolvimento de adolescente, até chegar na personalidade adulta pela segunda vez, quando ele consegue se curar e recuperar a memória que ele tinha, principalmente dar continuidade ao plano de vingança, porque sim, é um dorama de vingança também, apesar dele ser classificado como um dorama de cura. Bom, mas o dorama é muito mais do que isso, né, pessoal? É um dorama que se passa no interior, tem comédia, no final das contas também tem romance, tem lições de vida, tem inúmeras situações que vai valer cada um minuto do seu tempo, caso você ainda não tenha assistido. Para mim, o final foi bem plausível. A gente ainda recorda da situação que a Young-soo, o dorama não deixa claro quais foram os motivos dela ter ficado doente, mas ela não cuidou da saúde dela no momento correto, e sim, no final do dorama ela acabou falecendo, infelizmente. E por mais que nós quiséssemos que ela fosse uma pessoa diferente, o único lampejo ali em que ela verdadeiramente comemorou com o filho de uma forma, digamos, mais próxima, mais aconchegada, foi no momento do julgamento dos vilões, que inclusive, para mim, teve uma pegada um tanto quanto mexicanizada da história, mas eu gostei muito, eu achei muito bonito, muito bem escrito, muito bem feito, interpretado. Principalmente quando os dois finalmente se conectam e conseguem alcançar o objetivo de vingança e podem, a partir dali, seguir a vida em paz ou, teoricamente, tentar seguir em paz. Bom, a Young-soo, mesmo depois de ter partido, deixou uma carta para o Kang-ho e ela reconheceu que ela foi uma mãe ruim. Apesar do Kang-ho ter protegido a própria mãe, ter entregado o amor da forma como que ele aprendeu a amar, a gente entende que Young-soo ela preferiu ser uma mãe ruim porque era a única forma que ela conhecia, que ela sabia de entregar o amor. Isso, claro, né, pessoal? Falo sem passar pano para a personagem, porque a gente entende que ela foi assim por causa dos traumas, mas isso não exime a responsabilidade dela ter sido como foi. Ela mesmo reconhece isso, mesmo que só no último capítulo, que ela não faria diferente nessa vida. Olha o peso dessas palavras. Ela só poderia fazer diferente se ela fosse uma outra pessoa. Então a gente entende que, de fato, ela foi uma mãe, mas foi uma mãe boa, mas também foi muito mais uma mãe ruim. Mas sim, no final das contas o dorama acaba com um final feliz e a gente pode observar que a história foi incrível, foi cheia de reviravoltas, tramas, os vilões eles foram punidos finalmente cada um por causa dos seus atos, seus delitos. E sim, pessoal, a gente pode acreditar que enquanto há vida, há possibilidade de mudar. Young-soo não mudou, mas o Kang-ho mudou e teve o seu final feliz. Mas vocês gostaram desse dorama? E principalmente, o que vocês acharam do final? Por favor, comenta aqui embaixo pra gente, por favor, porque eu quero ler os comentários de vocês. E claro, em breve vamos estar de volta com muito mais novidades, comentando tudo de bom do universo dos doramas. Então, até a próxima, um grande abraço pra todos e tchau!